milagre da cura pela fé. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal oficial. Hoje eu quero pedir que você pare um instante, respire fundo e abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você neste momento. Porque quando a palavra de Deus é anunciada com fé, ela não volta vazia. Ela toca, ela cura, ela transforma e ela muda destinos. Talvez você tenha chegado aqui hoje carregando um peso muito grande na alma. Talvez esteja lutando com uma dor que ninguém vê, uma enfermidade, uma angústia ou uma situação que parece não ter solução. Mas eu quero te lembrar de algo logo no início desta mensagem. Para Deus não existe causa perdida. E quando Jesus entra em uma história, o impossível começa a perder força. Nós estamos no episódio 2 da campanha 30 Dias para o Meu Milagre, histórias que mudam vidas. E eu creio profundamente que estes dias serão dias de intervenção divina na vida de muitas pessoas. Ontem nós falamos sobre Jesus acalmando a tempestade, mostrando que quando ele está no barco, até o vento e o mar obedecem à sua voz. Aquela história nos ensinou que as tempestades da vida podem até se levantar, mas nenhuma delas é maior do que a autoridade de Cristo. Hoje nós vamos olhar para outro momento poderoso da Bíblia, um encontro que mudou completamente a vida de uma mulher que já tinha perdido quase toda a esperança. Uma mulher que sofria havia 12 anos de dor, 12 anos de luta, 12 anos tentando encontrar uma solução para um problema que parecia não ter cura. O versículo que abre essa história está em Marcos capítulo 5, versículo 34, onde Jesus olha para ela e declara algo que ecoa até hoje. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada desse teu mal. Observe bem essas palavras. Jesus não chamou aquela mulher apenas de doente, ele a chamou de filha. Ele não falou apenas sobre o problema dela, ele falou sobre a fé dela. E naquele momento algo extraordinário aconteceu, porque o poder de Deus respondeu ao ato de fé de alguém que se recusou a desistir. Talvez você esteja assistindo este vídeo agora pensando, mas a minha situação já dura tanto tempo, talvez não tenha mais solução. Quem sabe você está lutando com uma enfermidade, um problema familiar, uma crise financeira, uma tristeza profunda ou até mesmo um cansaço espiritual. E parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica acreditar que algo pode mudar. Mas eu quero te dizer algo com toda a convicção do meu coração. O mesmo Jesus que curou aquela mulher continua operando milagres hoje. Ele não mudou. O poder dele não diminuiu. A graça dele continua alcançando pessoas que decidem dar um passo de fé. Por isso, antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite muito importante. Se você ainda não faz parte desta comunidade, se inscreva agora no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho das notificações para receber todos os episódios desta campanha, deixe o seu like e não se esqueça de hypar este vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão precisando de esperança. Compartilhe também com alguém que está passando por uma luta e precisa ouvir uma palavra de fé hoje. E eu quero que você participe ativamente deste momento. Já escreva agora nos comentários, meu milagre é, e complete com aquilo que você está esperando de Deus. Pode ser cura, restauração da família, libertação espiritual, portas abertas ou qualquer outra área da sua vida que precisa de intervenção divina. Eu leio muitos desses comentários e oro por cada nome que aparece ali. E algo muito lindo tem acontecido. Pessoas que receberam respostas de Deus voltam e deixam o seu testemunho dizendo aquilo que o Senhor já fez. Então, se Deus já te deu vitória em alguma área da sua vida, escreva também aqui embaixo. O seu testemunho pode ser a fé que alguém precisa para não desistir. E não guarde essa mensagem apenas para você. Compartilhe este vídeo com quem está sofrendo, porque às vezes
Uma única palavra de fé pode mudar o destino de uma pessoa. Agora prepare o seu coração, porque a história que vamos ver hoje não é apenas um relato antigo. Ela é um lembrete poderoso de que a fé verdadeira atravessa multidões, vence o medo e alcança o milagre. Vamos olhar juntos para essa mulher que, mesmo fraca, mesmo cansada e mesmo depois de tantos anos de sofrimento, decidiu tocar em Jesus. E naquele momento, tudo mudou. Agora vamos para a história. Havia uma mulher em Israel que sofria de um problema muito grave havia 12 anos. A Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue contínuo, uma enfermidade que não apenas afetava o seu corpo, mas também destruía a sua vida social, emocional e espiritual. Durante todos aqueles anos, ela buscou ajuda. Procurou médicos, tentou tratamentos, gastou tudo o que possuía tentando encontrar uma solução para o seu sofrimento. Cada esperança que surgia logo se transformava em frustração. A palavra de Deus declara que, em vez de melhorar, a situação dela só piorava. O tempo passava, o dinheiro acabava e a dor permanecia, mas havia algo ainda mais doloroso do que a doença. Segundo a lei da época, uma pessoa com fluxo de sangue era considerada impura. Isso significava que ela não podia viver normalmente entre as pessoas. Ela era vista como alguém que precisava ficar afastada. Muitos evitavam chegar perto. Outros nem sequer permitiam contato. Imagine o peso emocional disso. 12 anos sem abraço, 12 anos sem proximidade, 12 anos carregando não apenas a dor no corpo, mas também o peso da rejeição e da solidão. Aquela mulher vivia isolada, invisível aos olhos da sociedade, como se sua história tivesse sido esquecida. Mas um dia, algo diferente aconteceu. Ela começou a ouvir comentários, rumores que corriam pelas ruas de Israel. As pessoas falavam de um homem chamado Jesus de Nazaré. Diziam que ele curava enfermos, libertava oprimidos e fazia milagres que ninguém conseguia explicar. Alguns falavam com admiração, outros com surpresa, mas a notícia chegava a todos os lugares. Jesus estava passando pelas cidades e multidões o seguiam. Quando aquela mulher ouviu essas histórias, algo começou a nascer dentro dela. Era como se uma chama de esperança, que estava quase apagada, voltasse a acender dentro do seu coração. Enquanto muitos olhavam para Jesus, apenas com curiosidade, ela olhou com fé. Dentro dela surgiu um pensamento poderoso. Se eu apenas tocar na orla do manto dele, ficarei curada. Observe bem isso. Ela não pediu para Jesus parar. Ela não gritou no meio da multidão. Ela não tentou chamar a atenção. Mesmo fraca, mesmo cansada, mesmo carregando 12 anos de sofrimento, ela decidiu dar um passo de fé. No meio daquela multidão que apertava Jesus por todos os lados, ela foi avançando devagar, quase se arrastando entre as pessoas. E então aconteceu o momento que mudaria a história dela para sempre. Com esforço, com esperança e com fé, ela estendeu a mão. Talvez tremendo, talvez com medo, mas cheia de confiança no poder de Jesus. Ela tocou na orla do manto dele. E naquele exato instante, algo sobrenatural aconteceu. O fluxo de sangue parou imediatamente. A dor desapareceu. O corpo dela reagiu naquele mesmo momento. Ela sentiu dentro de si algo que não sentia havia 12 anos. Alívio, liberdade, cura. No seu íntimo, ela sabia, estou curada. Mas naquele mesmo instante, Jesus fez algo inesperado. No meio da multidão que o apertava por todos os lados, ele parou de caminhar. Olhou ao redor e fez uma pergunta que surpreendeu todos os discípulos e todas as pessoas que estavam ali. Jesus disse: "Quem tocou em mim?" Os discípulos olharam para aquela cena e não entenderam a pergunta de Jesus.
A multidão estava apertando por todos os lados. Pessoas empurravam, outras tentavam chegar mais perto. Todos queriam tocar em Jesus, falar com ele, ouvir uma palavra. Então os discípulos disseram algo que parecia lógico naquele momento: Mestre, a multidão está te apertando por todos os lados. Como o Senhor pode perguntar quem tocou em ti? Aos olhos deles, aquele toque não tinha nada de diferente. Era apenas mais um contato no meio de tantas pessoas. Mas Jesus sabia que havia algo diferente naquele momento. Não era um toque comum, não era curiosidade, não era apenas alguém encostando por causa da multidão. Era fé. E quando a fé toca em Jesus, algo sobrenatural acontece. Jesus percebeu imediatamente que poder havia saído dele. Entre tantos toques vazios, houve um toque cheio de esperança, cheio de confiança, cheio de fé verdadeira. Aquela mulher não estava ali por curiosidade, ela estava ali porque acreditava que Jesus era a única resposta para a sua vida. Quando a mulher percebeu que não podia mais ficar escondida, o coração dela começou a tremer. A Bíblia diz que ela se aproximou com temor, talvez pensando no que poderia acontecer agora que todos saberiam quem havia tocado em Jesus. Mas mesmo tremendo, ela decidiu falar a verdade. Diante de todos, ela contou toda a sua história. Contou sobre os 12 anos de sofrimento. Contou sobre os médicos que não conseguiram ajudá-la. Contou sobre o dinheiro que havia acabado. Contou sobre a solidão e a dor que carregava há tanto tempo. E então confessou que havia tocado em Jesus acreditando que seria curada. Jesus olhou para ela com um olhar cheio de amor, compaixão e graça. Ele não a repreendeu. Ele não a envergonhou diante da multidão. Pelo contrário. Ele declarou algo que mudou completamente o significado daquele milagre. Jesus disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Observe bem essas palavras. Jesus não disse que foi o manto que curou aquela mulher. Ele não disse que foi o toque físico que trouxe o milagre. Ele disse claramente que foi a fé dela que abriu o caminho para a cura. Naquele momento, toda a multidão que estava ali viu algo poderoso acontecer diante dos seus olhos. Muitas pessoas estavam tocando em Jesus, mas apenas uma recebeu o milagre. Isso nos ensina algo muito profundo. Não é a proximidade física que traz o milagre, é a fé verdadeira. Aquela mulher tocou em Jesus com o coração cheio de esperança, acreditando que o impossível podia acontecer, e aconteceu. E talvez hoje você esteja se identificando com essa história. Talvez a sua luta já dura anos. Quem sabe você já tentou de tudo, procurou ajuda, gastou dinheiro, buscou soluções, bateu em portas que nunca se abriram. Talvez você esteja cansado, ferido, desanimado, pensando que a esperança está acabando. Mas eu quero que você ouça algo muito importante neste momento. Jesus continua passando perto das pessoas que precisam de milagre. Hoje, assim como naquela história, Jesus está passando perto de você. Talvez não de forma visível como naquela multidão em Israel, mas através desta palavra, através desta mensagem, através da fé que está sendo despertada dentro do seu coração agora. E o mesmo convite que aquela mulher recebeu continua válido hoje. Estenda a mão em fé. O milagre não depende da multidão. O milagre não depende de quem está ao seu redor. O milagre não depende apenas de médicos, recursos ou circunstâncias. O milagre começa quando alguém decide crer que Jesus ainda tem poder para transformar a situação. Aquela mulher tocou em Jesus e sua história mudou para sempre. E hoje eu quero te convidar a fazer o mesmo. Toque em Jesus com fé. Mesmo que seja através de uma oração simples, mesmo que seja através de uma palavra sussurrada com lágrimas, mesmo que seja apenas dizendo no seu coração: Senhor, eu creio.
porque quando a fé encontra Jesus, o impossível começa a se tornar realidade. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e cheio de esperança. Assim como aquela mulher que sofreu durante tantos anos e decidiu tocar na orla do Teu manto, hoje eu também estendo a minha fé na Tua direção. Senhor, eu creio que o Teu poder continua o mesmo, que a Tua graça não mudou e que o Teu amor ainda alcança aqueles que clamam pelo Teu nome. Por isso agora eu entrego diante de Ti tudo aquilo que tem me afligido, tudo aquilo que pesa sobre a minha vida e sobre a vida de tantas pessoas que estão assistindo esta mensagem. Toda doença, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda opressão e toda preocupação que tem tirado a paz do coração, eu coloco agora diante do Senhor. Jesus, assim como aquela mulher foi curada no instante em que tocou em Ti, toca também na minha vida agora. Toca no meu corpo, toca na minha mente, toca no meu coração e traz a Tua cura sobre mim. Eu declaro pela fé que o Teu poder é maior do que qualquer enfermidade e maior do que qualquer situação que parece impossível. Meu Pai amado, eu também intercedo por cada pessoa que está assistindo este vídeo neste momento. Talvez haja alguém aí do outro lado da tela lutando contra uma enfermidade, alguém que recebeu um diagnóstico difícil, alguém que já tentou tantas coisas e começa a perder a esperança. Senhor, visita agora essa pessoa com o Teu poder. Que o Teu Espírito alcance cada casa, cada família e cada coração que está ouvindo esta oração. Que a fé seja despertada agora. E eu convido você que está assistindo. Se você crê, declare comigo aí onde você está, mesmo que seja em voz baixa ou no seu coração. Diga assim: meu milagre é cura. Declare isso pela fé. Porque quando a fé se levanta, algo começa a se mover no mundo espiritual. Eu oro por você agora, para que a mesma palavra que Jesus declarou sobre aquela mulher também se cumpra na sua vida, que a sua fé te salve, que a sua fé abra caminho para o milagre e que a paz de Deus volte a habitar no seu coração. Pai querido, eu peço que o Senhor traga alívio para quem está cansado, força para quem está fraco e esperança para quem estava quase desistindo. Que a Tua presença visite cada pessoa agora, trazendo cura, libertação e restauração. E assim como o fluxo de sangue daquela mulher parou naquele mesmo instante, eu declaro pela fé que aquilo que tem causado sofrimento também pode parar hoje. Dor pode parar, angústia pode parar, enfermidade pode parar, porque quando Jesus toca em alguém, tudo muda. Por isso eu oro e declaro em nome de Jesus: receba paz, receba fé e receba cura agora. Amém. Acredite, o que parou nela pode parar em você hoje. E antes de encerrarmos este momento, eu quero deixar um convite muito especial para você que está acompanhando esta campanha conosco. Amanhã, nesse mesmo horário e aqui neste mesmo canal, nós teremos a continuação desta jornada de fé que Deus está conduzindo nestes dias. Será o episódio 3 da campanha 30 Dias para o Meu Milagre, Histórias que Mudam Vidas. E a história que vamos abrir juntos é uma das mais marcantes do Evangelho. Pedro andando sobre as águas, o milagre da ousadia na fé. Você já imaginou o que significa sair de um barco no meio de uma tempestade e pisar sobre as águas apenas confiando na palavra de Jesus? Essa história não é apenas sobre um milagre impressionante, ela é sobre coragem, sobre fé
e sobre o momento em que alguém decide confiar em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece impossível. Pedro ouviu uma única palavra de Jesus: "Vem", e aquela palavra foi suficiente para transformar medo em ousadia e impossibilidade em milagre. Amanhã nós vamos mergulhar nessa passagem poderosa e entender o que acontece quando alguém decide dar um passo de fé, mesmo no meio da tempestade. Por isso eu quero que você já se prepare para estar aqui novamente. Não perca o episódio 3. Pode ser que exatamente essa mensagem seja a resposta que Deus quer trazer para a sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento em que precisa sair do barco da dúvida, do medo ou da insegurança para caminhar em direção ao milagre que o Senhor preparou para você. E eu quero que você participe conosco como parte desta campanha. Comente agora aqui embaixo qual é o milagre que você está esperando de Deus. Escreva nos comentários aquilo que está no seu coração, porque nós temos uma equipe de oração que intercede por cada pedido. Quando você escreve ali, você está colocando diante de Deus a sua fé, assim como aquela mulher colocou a fé dela quando tocou em Jesus. Também compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, alguém que precisa ouvir que Deus ainda realiza milagres hoje. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e hypar este vídeo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de fé. Eu creio que esta campanha não está acontecendo por acaso. Deus está tocando vidas, restaurando corações e despertando fé em muitas pessoas através dessas histórias da Bíblia. E amanhã nós vamos continuar essa caminhada espiritual juntos. Então prepare o seu coração, porque Deus está pronto para agir. Aquilo que parecia impossível pode começar a mudar quando alguém decide confiar na palavra de Jesus.